Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou a Clau, aqui do Mafag Vinhos. E hoje a gente vai falar sobre uma obra que me deixou muito confusa, muito irritada, muito chateada e que não foi uma grande leitura e que é um clássico aclamado, mas não caiu bem para mim e é possível que no futuro eu faça uma releitura, mas depois de me apropriar de leituras de apoio, mais leituras de apoio, porque eu usei algumas aqui. Talvez eu goste mais neste momento. Agora, não. Passei o ano inteiro tentando ler a Divina Comédia, de Dante Alighieri, que é esse calhamaço. Assim, a minha edição é bilíngue, então entendam que é metade disso, né? E foi muito complicado. Roda a vinheta e a gente fala. Bom, primeiro quero te dizer que eu tô em um cenário diferente, tô gravando em outro ambiente, mas relevem. Não sei em quantas vezes eu vou gravar esse vídeo e vou falar o que me der na cabeça. Eu não preparei texto, já falei várias vezes sobre o inferno da Divina Comédia, mas sobre o paraíso e sobre o purgatório que vem antes eu não falei ainda e vai ser o que for, o que eu conseguir. E me perdoem se houver falhas, porque elas vão existir. Porque foi muito complicado ler esse livro. Para vocês terem uma ideia, eu lia a Divina Comédia em verso e depois eu lia em prosa para confirmar que eu estava entendendo o que estava acontecendo. Achei uma obra dificílima que merece toda a nossa atenção, mas não como leitura que a gente faz normalmente de um romance que a gente senta e lê. Isso merece estudo, porque tem várias camadas, várias questões a serem discutidas. Então, foi bem complicado. Dante, quando escreveu esta obra, que foi considerada divina por Boccaccio e outros, porque ele deu o nome da obra de comédia. Os que vieram posteriormente começaram a dizer que ela era tão grandiosa, que ela era uma divina comédia. Então foi adotado o nome de Divina Comédia. Ele escreveu este livro no exílio, por questões políticas. Ele era nascido em Florença, morador de Florença, ele foi expulso de Florença. Os florentinos se arrependeram depois disso, quiseram trazê-lo de volta e disseram para ele: olha, assume tua culpa, a gente faz tu pagar uma multa e tá tudo bem. Ele dizia que eu não tenho culpa nenhuma e não vou assumir coisa nenhuma. Então ele nunca voltou a Florença e no exílio ele escreveu a obra. E imaginem que é um passeio pelo inferno, purgatório e paraíso. E no inferno, quem é que ele colocou lá? Obviamente que todos os seus inimigos políticos, e não apenas os inimigos políticos, mas aqueles que ele reputava que faziam mal à sociedade, tá? Digamos assim, que tinham ideias opostas a dele, mas não necessariamente eram inimigas dele. O que mais que eu posso te dizer de início? Imaginem o seguinte: Dante era apaixonado por uma moça chamada Beatriz. Ninguém sabe, na verdade, se a Beatriz realmente existiu. Isso não é uma lenda, uma historinha de Dante para vender livro. Fato é que ele se dizia apaixonado por ela, mas era uma paixão platônica. É uma menina que ele encontrou aos 9 anos de idade, com quem ele cruzou aos 9 anos de idade, e se apaixonou perdidamente, e durante a vida ele pouco a viu, com adendo. Durante a curta vida dela, ele pouco a viu, porque ela morreu jovem, casada com outro homem, e ele casou com outra mulher. Um casamento de conveniência, como era feito na época, mas, segundo a lenda, ele nunca esqueceu a Beatriz. E Beatriz vai ter um papel fundamental neste livro, porque ela, lá no paraíso, ao lado de Maria, mãe de Jesus, é cutucada por Maria
modo de dizer. E Maria diz para ela: olha lá para baixo, o teu amado está passando por dificuldades. Dê um jeito de ajudá-lo. Então Maria pede para Virgílio, sim, o Virgílio, poeta, autor de Eneida, ir atrás de Dante, sair do inferno e ir até a Terra, falar com Dante e conduzi-lo por esse passeio entre inferno e purgatório. Virgílio ia até o final do purgatório, ao paraíso. Virgílio não poderia ascender e vou explicar por quê. Sim, começa por aí, pasmem. O grande poeta Virgílio, que era digamos assim, uma grande figura cultuada por Dante, vivia no inferno. E por quê? Porque ele era pagão, porque ele nasceu antes de Cristo, não conheceu Cristo, então não foi batizado, vivia num lugar no inferno, às portas ali do inferno, porque não tinha sido batizado, né? Virgílio morava neste lugar com outros grandes nomes, heróis e poetas, enfim, que não conheceram Cristo, por isso não podiam ascender ao purgatório nem ao céu. Quem sabe um dia, por interferência divina, enfim, né? Entendam que eu já achei esquisito isso, porque no inferno, Dante coloca aquelas pessoas que cometeram algum ato horroroso e que não se arrependeram, diferente do purgatório, em que essas almas conseguiram se arrepender pelo menos instantes antes da morte. Então elas estão no purgatório e vão poder ascender um dia, enfim. No inferno não. E Dante coloca os pagãos, aqueles que não tiveram religiosidade, entre aspas, né? Aqueles que não tiveram Cristo no coração, no inferno. Eles foram boas pessoas, mas eles estão no inferno. A gente nota aqui uma questão importante de Dante, que é a religiosidade de Dante, né? Ele não deixa de criticar os papas, pelo contrário, ele coloca muitos papas no inferno, muitos padres no inferno, mas ele era um cara que prezava muito a religião. Imaginem, ele vive no século XIV, Idade Média, auge do poder da igreja. Então, sim, ele era um homem que prezava essas tradições religiosas, pelo que me parece. Futuramente eu quero ler a biografia de Dante, mas eu confesso para vocês que eu não tive paciência nesse momento. Eu só queria acabar a Divina Comédia e dar um tempo para minha cabeça, porque foi complicadíssima a leitura. Ok, então vamos lá. Temos um Dante perdido numa selva escura, que é uma alegoria para estou perdido na vida. E ele é cercado por feras, e ele tá com medo que as feras o comam, o peguem, o matem, quando aparece Virgílio, mandado por Beatriz, já sabemos, que vai conduzi-lo por um tour pelo inferno e pelo purgatório, para que ele aprenda coisas, ele viva coisas e isso o ajude a sair desse buraco em que ele se encontra, pensando nos seus pecados, nas suas dificuldades de vida. Então Virgílio começa a descer com Dante. Imaginem que o inferno é entendido por Dante, imagino que era entendido na época como 9 círculos que vão descendo até o fim da terra e que ficava embaixo de Jerusalém. Por que embaixo de Jerusalém? Preconceitos? Ou não sei se tem a ver com isso. Digo uma grande bobagem se eu disser alguma coisa, na verdade, se eu explicar alguma coisa. Mas assim, são 9 círculos. E a cada círculo que vai se descendo, existe um guardião para a entrada daquele círculo. Existe um tipo de crime que é punido ali e um tipo de castigo que é usado para punir aquelas pessoas que estão lá. As almas que estão lá sofrem
dores atrozes, castigos horrorosos. E eu fiquei pensando naquilo, como é que Dante pensou nisso, né? Eu fiquei imaginando um certo prazer de Dante em botar os seus inimigos políticos lá e pessoas que fizeram mal para ele sofrendo horrores, misérias. Eu fiquei pensando nessas questões muito particulares, né, que devem a gente percebe coisas pessoais do autor. Ok, então estamos no inferno descendo esses 9 círculos. Lá Dante encontra pessoas que ele conheceu em vida, pessoas que ele não conheceu, mas que ele ouviu falar que foram más em vida, pessoas pelas quais ele sente pena e às vezes não. Ele é ruinzinho em dizer assim, bem feito pra ti, tu mereceu. Ele tripudia na cabeça de alguns e de outros ele sente uma certa pena. Neste lugar, Dante sente muito medo e Virgílio, que é o seu guia, é uma figura paterna que o acolhe, que muitas vezes o carrega no colo, diz pra ele, olha, não olha pra lá, é uma cena feia, tu não precisa enxergar isso. Imaginem o seguinte, ele está sendo conduzido, Dante, por alguém que ele venera, que é Virgílio. Então, ele confia totalmente que Virgílio vai tirá-lo dali. E as almas vêm conversar com Dante e perguntar para ele quem é ele, por que que ele tá ali, por que que ele tá vivo e ao mesmo tempo tá ali, enfim, né? Este é o cenário do inferno. No meu ponto de vista, entre inferno, paraíso e purgatório, vamos de novo, entre inferno, purgatório e paraíso, o inferno foi o mais interessante. Purgatório, paraíso eu não achei tão interessante quanto o inferno, mas entendam que eu achei chato ler. Nesse cenário, o mais interessante foi o inferno para mim. Eu sei que vão cair na minha cabeça dizendo que como é que tu não gostou da Divina Comédia? É divina. Gosto é gosto, né, gente? Cada um tem o seu. E vamos me chamar de burra em alguns momentos. Alguns, aqueles que odeiam. Não, eu não sou burra. Eu entendi. Eu só não gostei. Tá bem? Vamos lá. Depois temos o purgatório. Dante é conduzido por Virgílio no purgatório também. E o purgatório também é feito de 9 círculos que sobem. Olhem que o número 9 tem uma importância determinada na vida de Dante, porque são 9 círculos do inferno, 9 círculos do purgatório. No paraíso, eu confesso que eu me perdi, não sei se são 9 degraus de subida também. E 9 é a idade que Dante conheceu Beatriz. 9 deve ser um número cabalístico também. Não sei. Então, no purgatório, a gente sabe que estão as almas que se arrependeram antes da morte e que em algum momento elas vão subir ao céu. Quando alguma alma está subindo ao céu, tocam alguma coisa lá no purgatório, uma sineta, há um estrondo, alguma coisa. Então eles sabem que uma alma foi libertada dos sofrimentos lá e vai subir ao paraíso. No purgatório estão aqueles que estão pagando pelos seus pecados, os 7 pecados capitais, supostamente pecados menos importantes que aqueles cometidos pelas pessoas que estão no inferno. Foi assim que eu entendi. Então, entendam que no inferno as pessoas não se arrependeram. No purgatório as pessoas se arrependeram. E lá existe um lugar mais aprazível, digamos assim. Há almas cantando, louvando a Deus e esperando pelo momento em que irão ascender. E elas têm um número de anos que elas têm que pagar ali naquele lugar, de acordo com o pecado que cometeram, etc. Lá Dante também encontra algumas pessoas que ele conheceu em vida e se compadece. Estamos subindo então agora em direção ao céu, ao paraíso terrestre, aquele paraíso de Adão e Eva. Só que Virgílio não pode adentrar a este lugar
Então ele se despede de Dante lá na entrada e quem vem receber Dante, sua amada Beatriz. Agora, imaginem assim, Beatriz é uma alma pura, é uma alma que ascendeu ao céu e que ela vive ao lado de Maria, sim, Maria, mãe de Cristo, ou seja, praticamente um anjo, um ser iluminado, um ser que está abaixo de Deus. É Deus, Maria, Beatriz, algo neste sentido. E então Dante fica muito emocionado de ver Beatriz e há um entendimento de que Dante quis botar em Beatriz, no paraíso, um louvor a mulheres, um louvor que nunca tinha sido feito antes. Então, ela é descrita como uma grande alma, uma pessoa com todas as qualidades. Beatriz, então, vai levar Dante para conhecer o paraíso e eles vão, digamos assim, voar em direção ao mais alto céu, passar pelas órbitas, digamos assim, dos planetas que eram conhecidos na época. Por isso que eu digo para vocês, eu não sei, eu não lembro se foram 9 também espaços celestes, mas eu creio que sim. Nesse caminho, Beatriz vai ficando cada vez mais iluminada, cada vez mais angelical, a tal ponto de que ela vai cegar Dante se ela continuar de mãos dadas com ele, o conduzindo. Então, ela pede que São Bernardo pegue Dante pela mão e o conduza. E a história é essa. Nesse caminho, Dante vai conhecer pecadores e almas puras, então vai ter um alento para o seu sofrimento terreno. Resumi, poderia falar muito mais sobre a vida de Dante. Eu já ensaiei 1000 vezes fazer esse vídeo para vocês, mas foi muito complicado porque eu achei uma obra muito difícil. Ela é uma mistura de latim com florentino. E na época entendiam que era uma obra bizarra, digamos assim, porque as grandes obras eram feitas só em latim. E Dante popularizou o texto dele falando em florentino também. Este livrinho me ajudou muito no entendimento da obra. Eu li outros livros de apoio que eu vou deixar aqui embaixo, mas eles não foram suficientes para me fazer gostar desta obra. E eu sei que existem muitos outros, e um dia eu vou pegar esta obra, assim como eu fiz com várias outras, que eu não tinha gostado no início e gostei depois, para ver se eu gosto mais. Em princípio, eu achei, por exemplo, algo enfadonho. Dante fala muito de seus inimigos políticos, que para o leitor atual não fazem sentido. A gente não sabe que tanto aquele homem pecou, o que foi tão ruim. Algumas histórias são interessantes, no inferno principalmente, algumas no purgatório. A história do paraíso é para ser uma história linda de encontro do seu amor e de redenção e algo do tipo, mas eu não achei interessante. Espero que eu goste mais dessa leitura numa próxima vez e que eu entenda alguns outros pontos que eu possa refletir mais sobre o assunto, mas é isso que eu tenho para contar para vocês nesse momento. Como eu não me considero uma pessoa burra e sem falsa modéstia, não é isso, eu tenho um bom entendimento das coisas, então eu creio que sim, a obra é muito difícil. É possível? É possível. Um dia eu vou me dedicar a ela com mais calma, lendo parágrafo por parágrafo e cotejando com outras leituras. Tá bem? É isso. Obrigada por ficar comigo. Desculpe o atraso da entrega deste vídeo, que é o segundo livro que eu ia ler em 2021, né? Do projeto de 12 livros para 2021. Está aqui feita a resenha. E não esqueçam de, né? Aquela coisa de sempre, curtir, dar o seu joinha aqui, que faz diferença pro meu canal.
E eu te agradeço imensamente, porque assim você me ajuda a espalhar a literatura para o resto do país. Curtam, comentem e se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos. Beijos e me liga!